Boa noite, irmãos queridos. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, meditar na sua palavra, palavra que é viva e produz o efeito desejado. Palavra que é viva e eficaz. É o efeito desta palavra na vida do homem que o transforma de um vil pecador numa nova criatura para ser chamado cidadão do céu. Só Deus pode fazer isso. O homem pode ser reformado, ele pode ir para uma casa de recuperação, mas a verdadeira transformação só vem pelo poder do Espírito Santo na vida do ser humano. E quando nós pregamos a palavra de Deus, nós vemos o resultado dessa palavra, quando atinge o coração do pecador, e ele passa agora a ser uma nova criatura, um servo de Deus, amado do céu, bem-aventurado pela sua própria família. De maneiras que é muito bom você conhecer a Bíblia, familiar a Bíblia e viver de acordo com a Bíblia Sagrada. Bom, nós queremos começar orando ao Senhor nosso Deus para que o Espírito Santo venha nos iluminar neste momento, né? Amado Deus e Pai Celestial, obrigado, meu Deus, porque o Senhor está presente aqui nesse momento com o teu servo e com teus filhos, cada um no seu lar. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a certeza que nós temos, que o Senhor está presente em nosso viver. Por isso nós te exaltamos e te glorificamos no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho que vive e reina para sempre. Amém e amém. Muito bem, meus amados irmãos, aproveitando esses dias em que estamos ainda de quarentena, né? Todo mundo em casa, reunido com a sua família, e isso é muito saudável, é muito bom. Você sabe que não existe coisa mais preciosa na face da terra do que a família. É um dom de Deus. Foi a primeira instituição na terra criada pelo Senhor, foi justamente a família. O projeto de Deus com a família é coisa realmente extraordinária. Vemos um ligeiro vislumbre ali no Éden, Adão e Eva, mas que infelizmente eles foram travados nos seus intentos e não puderam dar prosseguimento. Mas o Éden está voltando, vai voltar, e nós iremos desfrutar deste novo céu e desta nova terra, onde habita a justiça. Deus criou o homem, mas antes ele fez o planeta Terra para que fosse habitado pelos homens. E ele fez o que havia de bom e de melhor para colocar as suas criaturas aqui neste planeta. O plano que Deus tem comigo e com você são coisas realmente que fogem, certa ocasião, ao nosso entendimento, mas são coisas realmente maravilhosas, né? Família. Agora, uma das coisas que você pode observar logo ali no começo, quando Deus, ele declarou que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que ele seja idônea. Uma das coisas que acontece no casamento, a primeira coisa que é quebrada é a solidão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma adjutora. E quando Deus, ele disse isto, na realidade, ele sabia que o homem, ele tinha, na realidade, a falta de alguma coisa em sua vida. E foi preciso que Deus, ele fizesse essa companheira para viver ali ao seu lado. Então, a primeira coisa que o casamento quebra é a solidão. E a segunda coisa que nós encontramos no casal ou no casamento é o companheirismo. Justamente isso, far-lhe-ei uma adjutora, alguém que lhe esteja ao seu lado, que lhe ajude a palmilhar a caminhada desta vida, que lhe ajude na jornada deste mundo, que ajude nas suas tarefas, no seu dia a dia, porque a tarefa, na realidade, ela será árdua. Então, ele declara que é bom serem dois.
Serem dois é bom. Bom. Agora, irmãos queridos, quando nós voltamos um pouco ali no Éden e verificamos ali o tempo que Adão, ele desfrutou da companhia de Deus, nós não temos ali o período, quantos anos, quanto tempo ele passou, né, ainda naquele seu estado de inocência cristalina, ao lado da sua esposa, desfrutando da paz, da alegria e do gozo que o Éden lhe oferecia e que Deus lhe oferecia. O homem tinha o privilégio incrível de conversar face a face com Deus. Por quê? Porque era puro, não tinha pecado, não tinha defeitos. Ele podia perfeitamente conversar com Deus de maneira clara, sem dificuldade alguma. Mas, infelizmente, Satanás se interpôs neste projeto divino e causou todo aquele desastre que nós conhecemos ali no Éden. A partir daquele momento, o homem tornou-se egoísta, egocêntrico, violento. Seu filho Caim cria uma nação pautada na violência, na morte, no crime. E a humanidade, infelizmente, seguiu seus passos ao ponto de mais tarde ser destruída no dilúvio, porque não havia como conviver, não havia mais como viver. Se hoje nós vivemos alguma dificuldade na terra, você não queira imaginar a maneira como viveram os antediluvianos. Aquilo era o inferno na terra, ao ponto de se tornar tão insuportável, tão irreconciliável, que Deus preferiu naquele momento passar a espátula, limpar e começar tudo de novo. Mas o que nós queremos falar nesta noite é justamente sobre essa questão do casal que se valoriza. Porque no momento em que nós começamos a nossa vida de casamento, a nossa vida ela pode ser um pedaço do inferno como pode ser um pedaço do céu. Isso vai depender da maneira como nós nos comunicamos com o nosso cônjuge, da maneira como tratamos a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. E você sabe que a vida em casal, em conjunto, ela tem alguns preceitos para que você possa viver bem, né? Nós encontramos, por exemplo, aqui o apóstolo São Pedro declarando na sua primeira carta, no capítulo 3, os versículos de 1 a 7, que nos declara o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo poder da sua mulher, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido, mas o homem interior, encoberto no coração, do incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. No versículo 7, na parte desse versículo, assim: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos as vossas orações. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe os nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Uma das coisas que nós observamos aqui, logo nesse primeiro versículo, diz o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sedes sujeitas, sedes submissas ao seu próprio marido. Tá? Submissão é justamente uma determinação de Deus, tendo em vista que o homem, ele é o cabeça, porque foi o primeiro a ser criado. Né? E a mulher como sua adjutora, sua auxiliadora, aquela que está ao seu lado, ajudando na caminhada da vida. Mas no capítulo 7 ele declara:
E igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o coerdeiro da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, ali no capítulo 5, ele diz o seguinte: mulheres, sede submissas a seu próprio marido. Mas também ali no versículo 24, ele declara: marido, amai a vossa mulher. Isto aqui, irmão querido, é uma via de mão dupla, tá? Agora, uma coisa que é interessante que eu vejo aqui nesse trecho bíblico é por que Deus manda a mulher ser submissa e manda o marido amar. Sabe por quê? Porque a mulher, muitas vezes, ela esquece do seu papel de mulher submissa, e o homem, muitas vezes, esquece a sua atitude de amar. O que nós observamos aqui? É que a tendência do esquecimento, e Deus lembra, ele relembra pela sua palavra: mulher, seja submissa, marido, ame. Isso aqui, como eu falei, é uma via de mão dupla. À medida em que você dá amor para a sua esposa, você recebe em troca submissão. À medida em que a mulher se submete ao seu marido, ela recebe em troca o amor. E a felicidade, ela se estabelece quando esses dois pontos se convergem num só direção, que é o caminho da felicidade, da paz, da harmonia. Está entendendo? Agora, se o marido deixa de amar a esposa, se ele corta o elo do amor, ele não pode exigir submissão da sua mulher. Da mesma forma, se esta mulher não é submissa ao seu marido, ela não vai exigir que ele lhe ame. Porque isso aqui é uma retroalimentação. Eu dou amor, recebo submissão. A esposa se submete e eu dou-lhe em troca o meu amor. Isto aqui é, na realidade, um alimentando o outro da melhor maneira possível. Está entendendo? Agora, quando as coisas não caminham bem, que estes elos são trocados, as coisas dentro de casa passam a ter uma outra dimensão, um outro direcionamento. Quando a palavra intimidade é mencionada, olha só, quando a palavra intimidade é mencionada, muitos maridos pensam imediatamente em sexo. É justamente isso que vem logo à mente do homem quando se fala em intimidade. Mas o sexo não pode ser separado da intimidade intelectual e da intimidade emocional. Isto aqui é um complemento. Não pode ser dissociado. Para que o casal viva em plena harmonia, em todos os sentidos da vida, ele tem que observar determinados fatores. Por quê? Se você quebra um desses elos, o outro vai ser prejudicado. Tá? O outro elo vai ser prejudicado. Tá? Você, por exemplo, a sua intimidade intelectual com a sua esposa será quebrada. Ou seja, se esta mulher não tem liberdade de se expressar, de dizer, de mostrar, de ter entrada no seu mundo, se esta mulher não tem esta liberdade, essa intimidade intelectual, de dizer o que pensa, aquilo que ela deseja, é claro que esta mulher vai viver uma vida amarga. A sua vida íntima, na sua alcova, ela vai ser prejudicada. Porque a mulher passa a ser simplesmente um objeto do marido. E não tem mulher no mundo que queira ser um objeto sexual do seu marido. Não. Existe aqui na realidade um todo disto aqui. Por exemplo, também nós temos a intimidade emocional. A esposa, ela tem seu sentimento, ela sente tristeza, ela sente alegria, ela sente saudades, ela sente dor. E uma mulher que não pode se expressar daquilo que ela está sentindo, quais são as suas emoções para o marido, irmão querido, simplesmente ele está
quebrando um elo magnífico dentro da sua vida íntima, nesses três ângulos da vida. Um vai ser prejudicado. A esposa muitas vezes vem mostrar uma questão de emoção na sua vida. O marido diz: deixa de besteira, mulher, deixa de bobagem, essa é coisa da tua cabeça. Não, não existe bobagem, não existe fragilidade, não. Esta mulher precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser atendida nas suas emoções. Às vezes ela está abatida porque a mãe está doente lá no outro município, né? Está abatida, tá por isto. E vem falar com o marido: eu conheço aquela velha é dura na queda, deixa de estar te preocupando com ela. Não, meu querido, se preocupe sim, porque ela é a sua sogra, é mãe da sua esposa, é mãe do seu marido. Então o sentimento materno continua. Muito embora ela tenha cumprido aquela missão que Deus mandou, deixar pai e mãe, mas não é abandonar pai e mãe. O vínculo continua. A sua mãe vai continuar sendo sua mãe, vai continuar sendo sogra da sua esposa ou do marido. Então, nós temos sentimentos, nós precisamos ser valorizados. Às vezes, a mulher faz coisas tão agradáveis, tão bacanas, e não ouve um elogio do seu marido. Passa às vezes a manhã inteira preparando aquele manjar para o almoço, e quando chega na hora da mesa, em 5 minutos ele destrói tudo e nem chegou a dizer: mas que comida gostosa, como você caprichou hoje, olha, nota 10 para você. Será que a sua esposa tem ouvido isto alguma vez dos seus lábios? Será que esta mulher não merece ser reconhecida nos seus dotes, nos seus valores, naquilo que ela faz? Olha, precisamos entender isso, irmão. Aquilo que para você é uma bobagem, para ela não é. Uma certa ocasião, o pai chegou, estava vendo o garotinho, o filho dele estava chorando. Disse: por que você está chorando, meu filho? Aí o garotinho foi dizer: porque eu espirrei e ninguém disse santinho ou saúde. Olha, aquilo para aquela criança tinha um valor tremendo. Para ele espirrar e ouvir saúde era uma coisa tão gostosa, mas ele não viu ninguém, ele sentiu. Era uma coisa insignificante para você como pai, para você como mãe. Pode até dizer para o filho: isso é bobagem, meu filho. Não é bobagem. Para você talvez seja, mas para aquela criança... Então, assim como uma criança, assim como você quer ser valorizado, reconhecido como homem, trabalhador, como pessoa que sabe que cumprir os seus compromissos, que é valorizado pela esposa que você tem, a esposa da mesma forma. Agora, isto tudo aqui contribui justamente para a vida íntima do casal. Quando os dois vão para a sua alcova, depois de um dia de valorização, de reconhecimento, de carícias, de amor, isto aqui vai muito mais além. É preciso você reconhecer isto. Eu trabalhei numa empresa e tinha ali um colega de empresa que toda sexta-feira ele pedia licença para ir lá embaixo. E daqui a pouco ele voltava com um ramalhete de flores. Toda sexta-feira, aquele moço descia, ia lá na floricultura e comprava um ramalhete de flores. Um dia eu perguntei para ele: para que são essas flores aí? Ele disse: hoje é sexta-feira. Hoje eu vou chegar em casa toda sexta-feira com um ramalhete de flores na mão, entrego na mão da minha esposa, dou-lhe um abraço, digo palavras de elogios para ela, e o reconhecimento dela para mim são de valor incrível. É uma coisa que eu sempre cultivo no meu lar, é o reconhecimento da mulher que eu tenho que valorizar, porque se eu não valorizar, outro vai valorizar. É preciso que você veja que esses pequenos detalhes, eles são muito interessantes na vida do casal. É preciso você ver isso, ver esses valores, porque isso tudo faz parte
Não tem momento mais agradável do que o momento de intimidade, numa mesa, onde você possa conversar livremente com a sua esposa, na cozinha. E quando chega no momento de você ir para o seu quarto, você praticamente vai encontrar uma esposa receptiva, amorosa, carinhosa, tudo muito bem. Agora, enche a mulher de bogue, né? Esculacha o dia todo. Fala que não presta para nada. E quando chega a noite, o que é que espera? O que é que nós esperamos disso aí? Então, irmão querido, a questão da intimidade envolve, na realidade, um conjunto de coisas. A intimidade intelectual, a intimidade emocional, enfim, isso aqui é um conjunto. Deixar de reconhecer essa realidade leva à frustração no casamento. Caso uma mulher não se sinta livre para expressar suas ideias, ou se ela percebe que o marido não a respeita e vai dizer que simplesmente são tolices se ela se expressar, então a esposa provavelmente terá pouco interesse em ter intimidade sexual com ele, com o seu marido. E isso são coisas que precisamos reconhecer em todo sentido, irmãos. O sentimento de condenação e rejeição impede que ela seja emocionalmente responsiva. Impede. Isso aqui é uma fonte de impedimento. Agora, quando esta mulher se sente amada, respeitada, valorizada, meu querido, as coisas mudam, o clima dentro de casa se torna agradável com os filhos, com a família, em todos os sentidos. Se a esposa não se sentir amada pelo marido, mais uma vez a distância emocional se coloca como uma barreira para a intimidade do casal. O marido que ignora esta realidade ficará frustrado diante da falta de interesse da esposa por este momento de intimidade. O problema não é a falta de interesse dela, e sim a barreira emocional que existe entre os dois. Entre os dois. Cultive o amor, cultive a felicidade, cultive um momento de paz agradáveis com a sua família durante o dia, e você vai ver a recompensa que vem. O apóstolo Pedro incentivou os homens a honrar cada um a sua esposa e tratá-la com discernimento e consideração. Antes de que qualquer coisa, os homens devem fazer isso porque é uma ordem de Deus. Ame a sua esposa. Mas a verdade é que tal atitude os beneficia. O marido sábio procurará criar um clima no qual a esposa se sinta aceita, amada como pessoa. Ao fazê-lo, ele abre a porta para a intimidade do casal. É forma respeitosa, carinhosa, amável, tratável. Nós precisamos entender que a vida, ela é tão bela, é tão sublime, é tão espetacular quando se sabe viver. Mas ela se torna um ambiente de tortura quando nós não reconhecemos os valores um do outro. Quando só descobrimos as falhas, as fraquezas, os defeitos. Não é assim. É preciso que você compreenda, como disse o apóstolo São Pedro, viva a vida como do lar com discernimento, respeitando a mulher como parte mais fraca, mais frágil, mais suscetível aos movimentos emocionais do seu coração. E quando você reconhecer isso, irmão, glorifique a Deus. Se coloque na frente de Deus. Senhor, me ajuda a fazer a minha esposa viver feliz o tempo todo. Me ajuda a valorizar a sua capacidade dentro de casa, como esposa, como mãe, como dona de casa, enfim, como adjutora que o Senhor colocou ao meu lado. Isso é de suma importância. E quando nós descobrimos o caminho correto, as coisas caminham bem. É preciso que você reconheça a esposa que você tem e valorize. Tem algum defeito no momento? Existe alguma dificuldade? Vá e se reconcilie, busque a paz e viva em harmonia.
Que Deus conceda a você a graça divina de viver uma vida comum do lar com discernimento. Deus maravilhoso e Pai, abençoa meu irmão, abençoa este casal, esta família, que o seu lar seja um lar onde o teu nome seja glorificado, que as atitudes das pessoas sejam de ver um ao outro felizes, num ambiente onde reine a compreensão e o entendimento em todos os sentidos, meu Senhor. Nos ajuda a respeitar um ao outro e valorizar um ao outro. Sustenta este lar, sustenta esta casa, sustenta esta família, porque estamos marchando para o céu e nós não queremos que as nossas orações elas sejam impedidas, porque uma fonte de impedimento na nossa oração é justamente quando estamos aborrecidos em casa e vamos orar aborrecido com o outro. E nós não queremos isso, Senhor. Nos ajuda a viver em paz e harmonia e que teu nome seja glorificado. Nós agradecemos, meu Deus, por esta casa, por esta família, mas te peço ainda pela nossa pátria, pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelo presidente da República, pelas autoridades constituídas, Senhor dos Exércitos, envia os teus anjos sobre a nação brasileira, e esses demônios que estão alvoroçados, que eles sejam matados e lançados para bem distante, para as profundezas do inferno, sem direito a retorno. Deus, e que estes homens encontrem o caminho do acordo, da paz e da felicidade, Senhor. Que parem de se degladiar, que parem de se autodestruir, porque só assim é que o inimigo leva vantagem. Mas quando existe harmonia, quando existe compreensão e entendimento, as coisas se tornam diferentes. Venha, Senhor, com a providência sobre a nação brasileira. Venha sobre a vida das nossas autoridades, que estão sendo combatidas por forças do mal. A luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hordas espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda esses homens a encontrar o caminho da saída. Também te peço pelas pessoas que estão acometidas desse vírus, meu Pai, restabelece a saúde de cada um, desse pai de família, desta mãe que foi acometida por este vírus, que eles sejam restaurados, restabelecidos o mais rápido possível. Nós repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, os pastores que pregam a tua palavra com sinceridade. Usa cada um com poder e glória, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós te pedimos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.